Isso é uma coisa que foi bem comum na época do Tolkien, né? Porque o Tolkien lutou na Primeira Guerra Mundial e os filhos dele lutou na Segunda Guerra Mundial. E aí, tudo fantástico com você? Fica a seguir com mais uma edição do Cortes Fantásticos que traz os melhores momentos das melhores lives aqui do canal Fantástico Cursos. Lembrando que você também pode ou baixar ou ouvir no SoundCloud e no Spotify o podcast completo dessas lives a que esses trechos pertencem. Fica também o convite para você conhecer as outras redes do Fantástico Cursos no Instagram, no Facebook, no Twitter e também conhecer os cursos online do Fantástico Cursos voltados para quem quer escrever, pesquisar ou lecionar sobre o universo da fantasia, do gótico, do horror e da ficção científica. Sem mais delongas, bora lá para o Cortes Fantásticos. O Senhor dos Anéis seria uma fábula da Segunda Guerra Mundial, a Sociedade do Anel representando os aliados e Sauron representando a Alemanha nazista? Isso é uma coisa que foi bem comum na época do Tolkien, né? Porque o Tolkien lutou na Primeira Guerra Mundial e os filhos dele lutou na Segunda Guerra Mundial. Então você vê que a história da família do Tolkien é bem marcada pelas próprias guerras, né? Inclusive o Tolkien perdeu muitos amigos na Primeira Guerra Mundial e morria de medo, né, que os filhos dele falecessem durante essa guerra. E ele escreveu justamente no período da guerra, entre 1937 e 1949. Então, durante toda a época da guerra, ele foi escrevendo os manuscritos, né? Demorou quase 12 anos para escrever os seus anéis e 14 anos aí, dentro do início até a publicação. O Tolkien ele publicou a primeira edição dos seus anéis, que é essa aqui que eu já mostrei aqui, né? O Retorno do Rei, são os 3 volumes, em 1954. E, com isso, começou a ter muita fama, muitas pessoas passaram a ler, e uma das primeiras comparações que fizeram foi isso. Isso é uma alegoria à Segunda Guerra Mundial, porque o Sauron é como se fosse um ditador, como se fosse o Hitler, ele tem os orcs, como se fossem aí os nazistas, soldados nazistas, e os aliados que vão lutar contra ele, que são vários povos de vários grupos étnicos que se reúnem e que vão lutar contra uma força comum que pode dominar tudo. Só que aí o Tolkien, na segunda edição do Senhor dos Anéis, ele ressalta que ele não gosta de alegorias. Alegorias é justamente isso, de colocar uma coisa dentro da história como se fosse outra. No caso, Sauron seria o Hitler. O Tolkien não gostava disso, ele desconsiderava isso. Até porque as histórias surgiram, como eu falei, em 1914. Né? O próprio mundo do Tolkien foi iniciado em 1914 e foi indo com o passar do tempo. Então não teria como colocar como se fosse a Segunda Guerra Mundial. E no prefácio da segunda edição dos Seus Anéis, ele menciona com a Segunda Guerra Mundial. Não é uma alegoria, justamente porque ele próprio não gostava de alegorias. Você mencionou que seria uma fábula, né? Fábula são histórias com animais que falam, né? E são histórias geralmente com conteúdo moral. Né? O Tolkien ele não escreveu propriamente fábulas, mas ele escreveu aí um livro chamado Rover Random, é um livro infantil que tem a história de um cachorrinho, né? Que vira brinquedo e tudo mais. Então, fábulas são histórias relacionadas a animais que falam, né? A história da tartaruga que vai ao céu, por exemplo. Aí tem toda a lição de moral e tudo. Então, Tolkien escreveu as histórias para contar uma própria mitologia, né? E não é uma fábula, como eu já mencionei, e não é uma alegoria, ou seja, ele não queria representar nada que fosse da época dele. Ele queria simplesmente representar uma mitologia. Toda pessoa que coloca a obra do Tolkien com interpretação contemporânea, ou seja, colocar ideias da época dele, não é uma boa interpretação, porque o Tolkien teve influências externas de uma época muito anterior, da Idade Antiga, da Idade Medieval. Essas são as grandes influências do Tolkien. Ele tentava não colocar e não imprimir ideias modernas, ideias contemporâneas dele nas obras. Então, por isso ele dizia que não tem influência da Segunda Guerra Mundial. Embora esse paralelo possa ser feito, né? Muitas pessoas fazem paralelo da Segunda Guerra Mundial, mas aí já é no campo da interpretação pessoal. Cada pessoa faz sua interpretação como deve, mas o próprio Tolkien dizia que não havia essa relação da Segunda Guerra Mundial com as obras dele.